Olá, irmãos, paz do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do fruto do Espírito. Hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Gálatas, só para a gente lembrar onde nós estávamos meditando. Livro de Gálatas, capítulo 5, e o versículo é o 22, que você já deve ter gravado aí nas tábuas do seu coração, porque é isso que nós temos que fazer com a palavra de Deus. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Antes de nós continuarmos, vocês devem ter percebido que depois que eu gravo esse estudo, eu faço questão de enviar para algumas pessoas conhecidas que gostam de meditar na palavra de Deus. E eu sei que muitas pessoas não estão conseguindo ir à igreja, então eu faço questão de enviar. Peço a vocês, não para a glória do meu nome e nem para a glória do nome da igreja, não isso. Eu peço a vocês que repassem esse estudo à frente para que você também possa semear no coração das pessoas. Pode ser que exista uma pessoa nesse momento precisando ouvir essas palavras maravilhosas que nós vamos falar aqui, porque a palavra de Deus é sempre maravilhosa, não é mesmo? Então, conto com vocês aí para compartilhar esse vídeo, para que vocês possam evangelizar virtualmente. Nós lemos então o fruto do Espírito, né? Nós vimos as virtudes, e hoje nós vamos falar sobre a virtude da fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade, segundo o dicionário, até peguei aqui para a gente ler, é característica daquele que é fiel. Ou seja, alguém que demonstra zelo, cuidado, né, fidelidade. Alguém que demonstra respeito por alguém, por algo, lealdade, sabe? Que há na pessoa aquele sentimento de ir até o fim, de cumprir compromissos, né? Ter constância nas suas palavras, ter constância nos seus compromissos assumidos, nas suas promessas. Quantas pessoas hoje nós verificamos que não é mais possível acreditar na palavra do homem. Até porque o Senhor já nos disse isso em Jeremias, né? Maldito é o homem que confia no homem. Mas quando nós paramos para pensar no passado, nós vamos perceber que no passado a palavra do homem ela valia muito mais do que hoje. Hoje nós pedimos assinatura, nós pedimos contrato, mas muito antigamente a palavra valia muito. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre essas questões de fidelidade. Não há como falar de fidelidade sem falar do nosso Deus. O nosso Deus, uma das principais características dele é a fidelidade. Significa que ele é um ser confiável, significa que ele é um Deus confiável, um Deus fiel, um Deus responsável, um Deus que cumpre promessas, todas as promessas que ele fez, um Deus que é leal, ou seja, ele vai até o fim com aquele que começou a boa obra, é aquele Deus que tem respeito, é aquele Deus que zela por nós, que cuida de nós. Então nós podemos dizer realmente que o nosso Deus é um Deus fiel. Quando nós voltamos no Antigo Testamento e nós vamos olhando ali todos os livros, nós sempre vamos ver a fidelidade de Deus em cada capítulo, em cada história. Nós vamos ver ali no livro de Salmos, por exemplo, no capítulo 36 e o versículo 5, que diz: A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. A tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Isso é para a gente imaginar o tamanho da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é tão grande que ela ultrapassa, o salmista diz aqui, ela ultrapassa a altura das nuvens. Porque Deus é muito fiel, ele é muito confiável. Ele não vai contar para ninguém aquilo que nós queremos contar em segredo para ele. Ele é um Deus fiel. E ser confiável aqui, ser fiel, né? Ter a fidelidade, não se trata somente de uma questão de tempo.
Então, você vai ter o fruto da fidelidade diante de uma certa situação, diante de uma ocasião. Não, a Bíblia está nos chamando aqui para meditar na fidelidade como um fruto eterno, um fruto que deve ser buscado constantemente, para que tenhamos esse fruto até a vinda de Jesus, porque é com esse fruto que nós vamos produzir a fé. É com esse fruto que nós vamos produzir a fé até a segunda vinda de Cristo. Nós lemos aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, eu vou lendo e vocês vão anotando para que vocês possam meditar mais tarde. Diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Aqui é muito interessante. Muitas pessoas usam esse versículo para dizer: tá vendo? Mesmo que eu seja infiel, Deus permanece fiel comigo. E aqui a situação é completamente diferente. Aqui está dizendo o seguinte: mesmo eu sendo infiel, mesmo você sendo infiel, Deus permanece imutável. Deus permanece como ele sempre foi, fiel. Então, se ele disse que ele vai destruir, ele vai permanecer fiel nessa destruição. Se ele disse que vai salvar, ele vai permanecer fiel nessa salvação. Ele não muda, ele permanece fiel independentemente do que acontece na terra. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo fiel nas suas promessas. E o que é pecado continua sendo pecado, e ele continua sendo fiel para julgar essas situações de pecado. Então não é aqui uma abertura para se pecar mais. Não, muito pelo contrário, é para nós entendermos que a fidelidade de Deus, ela é profunda, nós não conseguimos explicá-la e ela é imutável. A fidelidade como fruto do Espírito, ela nos ajuda a permanecermos firmes na fé, firmes em Cristo, como eu falei anteriormente. Em Hebreus, capítulo 10 e o versículo 35, diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, a vossa fidelidade, que tem grande e avultado galardão, ou seja, a nossa fidelidade ela tem recompensa. Porque necessitais de paciência, que também é um fruto do Espírito que foi falado na terça-feira passada, que também é conhecido como longanimidade, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Se aqui está dizendo que nós vamos ter que ter paciência, é porque haverão períodos em que nós vamos pensar até mesmo em desistir. Mas aqui está falando que se nós perseverarmos em paciência, nós vamos alcançar a promessa. No versículo 37, porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Aqui nós estamos falando da segunda vinda de Cristo. E no versículo 38, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo, o fiel, o reto, aquele que pratica a fidelidade, ele vai viver da fé, ele vai viver desta fidelidade, deste caráter que ele aprendeu com Cristo. E esse caráter que ele aprendeu com Cristo vai dar vigor, vai lhe dar força, vai lhe dar perseverança para que ele continue resistindo, sem desistir da promessa. E ele não tem em mente a palavra recuar, porque ele sabe que se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Aí no versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, a fidelidade, ela vai me alimentar em tempos difíceis. A fé vai me alimentar em tempos difíceis. Eu vou conseguir vencer através da fé no Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vamos ver que a fidelidade de Deus ela foi bem presente na vida daquele povo, assim como eles também passaram por situações em que
A fidelidade deles como povo diante de Deus foi abalada através de idolatria, de incredulidade e de heresias. E eles perderam o caminho, eles perderam totalmente o rumo quando eles se entregaram a deuses falsos, enfim. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos um povo marcado de quê? De teimosia, nós vemos um povo marcado de desobediência, de ingratidão. Como é triste pessoas ingratas, como é triste pessoas teimosas, como é triste a infidelidade, como é triste a incredulidade, mesmo a pessoa vendo o milagre, mesmo a pessoa vendo as mãos do Senhor trabalhando, ela não consegue crer, ela não consegue acreditar, ou se ela acredita por um pouco de tempo, ela é fiel um pouquinho de tempo, depois ela sai, ela não demonstra zelo por aquilo que ela aprendeu. Então o povo de Israel estava exatamente assim, estava perdido. Eles começavam bem e acabavam sempre mal. Um exemplo disso está no livro de Êxodo, capítulo 32, nós vamos ler depois. Mas, em resumo, nós vamos encontrar um cenário em que Moisés subiu até o monte encontrar com o Senhor. Ali ele estava recebendo todas as orientações para passar para o povo de Israel. Ele estava recebendo as orientações de como Deus queria o tabernáculo, como Deus queria que fosse construída a arca. Ele estava recebendo as orientações dos 10 mandamentos escritos nas tábuas pelo próprio dedo de Deus. Ele estava tendo ali revelações para poder conversar com o povo de Israel, para poder guiar o povo de Israel. E isso levava tempo. Lá embaixo ficou Arão, o irmão de Moisés, conduzindo o povo, ficou com o povo ali por esse espaço de tempo. E o povo, por um pouco assim de tempo que Moisés já não estava ali com eles, porque estava recebendo a orientação de Deus, o povo se rebelou. O povo queria prestar sacrifícios a outros deuses, inclusive depois de ver tantas maravilhas, depois de ver tantas coisas maravilhosas acontecendo ali, eles ainda tiveram a audácia de dizer assim para Arão: Arão, esse Moisés nos trouxe aqui no Egito para nos deixar aqui? Nós queremos um Deus, nós queremos adorar. E Arão, eles disseram isso a Arão, e Arão ficou desesperado com essa pressão. Arão ficou desesperado com essa pressão e ele começa a pensar como sair dessa pressão o mais rápido possível. Quando nós agimos sob pressão, nem sempre nós agimos com raciocínio lógico. Nós tendemos a pecar quando nós fazemos isso. Quando nós agimos por pressão, muitas vezes o nosso coração ele está envolvido nessa pressão, portanto ele está enganado e os resultados não são bons. Por isso, cuidado quando você está pressionado numa determinada situação e pressionado a agir, pressionado a falar. Cuidado, peça orientação de Deus, peça que Deus guie os seus pensamentos antes de que você tome uma decisão e isso possa trazer consequências muito doídas para sua vida por causa de uma pressão, por causa de um aperto. E Arão fez exatamente isso. Ele pediu ao povo que o povo entregasse então todos os objetos de ouro, brincos, colares que eles tinham trazido do Egito, e o povo fez isso. Então Arão derreteu aquele ouro e construiu um bezerro de ouro. Esse bezerro foi levantado ali para aquele povo e aquele povo começou a adorar o bezerro, ofertar para o bezerro, como se nunca tivessem visto as obras de Deus, como se nunca tivessem conhecido as obras de Deus. Um ato de ingratidão tão grande que nós não conseguimos mensurar. Viraram as costas para Deus no primeiro sinal de angústia ou no primeiro sinal de aflição. E aí nós vamos ler lá em Êxodo o que aconteceu. Porque Deus viu isso. No meio da revelação, no meio da conversa entre Deus e Moisés, Deus viu. E Deus falou: puxa vida, um pouquinho só e o povo se desviou.
um pouquinho só e o povo já olhou para trás. Então, Moisés, vamos fazer o seguinte, deixa eu destruir todo mundo daqui de cima mesmo e começo tudo com você. Por que eu entrei nessa história? Porque nós vamos ver a fidelidade de Moisés, um exemplo de fidelidade, um exemplo de homem de Deus. Vamos ler comigo? Êxodo, no Antigo Testamento, capítulo 32, e o versículo 8, 9, 10 e 11. Olha que história maravilhosa. Versículo 8. Depressa esse povo se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Olha isso. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a esse povo, e eis que é povo obstinado, ou seja, povo teimoso. Versículo 10. Agora, pois, me deixa que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Aqui Deus falou no versículo 10. Eu gostaria de destruir tudo, todo esse povo, e construir de novo através de você uma grande nação. Aí vem a fidelidade de Moisés, no versículo 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o seu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, seus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: Multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. O que evidencia aqui a fidelidade de Moisés? Moisés queria mostrar a Deus a fidelidade em cumprir a sua missão. Senhor Deus, o Senhor me deu uma missão de cumprir e levar esse povo, conduzir esse povo. Senhor Deus, lembra-te da tua promessa, que o Senhor é fiel e justo. Lembra-te da promessa que o Senhor fez para Abraão, para Isaque e para Jacó, porque o Senhor é fiel e justo. E Deus se arrependeu dessa ira, não destruiu o povo. Moisés desce e coloca o povo no eixo, mas aqui a fidelidade de Moisés é exaltada. Realmente ele mostra para que veio, ele mostra que ele veio para cumprir a missão que lhe foi dada. Ele não estava disposto a abandonar aquele povo ou permitir que aquele povo fosse destruído se ele chegou até ali. Ele queria continuar a missão, ele queria continuar sendo fiel e também lembrou Deus da fidelidade, que Deus é lembrado sim da fidelidade e se arrepende desse mal que ele faria para o povo de Israel. Outro exemplo de fidelidade, nós temos Jesus. Jesus nós não temos nem o que falar. Jesus recebeu a missão do Pai e foi até o fim, consumou o sacrifício que lhe foi confiado, cumpriu a missão com louvor, com honestidade, com lealdade, com transparência, com responsabilidade, fazendo com que o nome do Senhor fosse glorificado. Nós temos também exemplo da fidelidade de Jó, que mesmo passando por todas as circunstâncias ruins, de perda, de enfermidade, Jó permaneceu também fiel ao Senhor Deus. E em nossos dias, nós vamos encontrar alguns irmãos com esses exemplos de fidelidade, porém nós vamos encontrar também o outro lado. Nós vamos ver que existem muitas pessoas que, ao mesmo passo de Israel, continuam teimosas, continuam obstinadas, continuam ignorantes, não querem ouvir a palavra de Deus, continuam incrédulas. Deus mostra, Deus revela, Deus faz acontecer e essas pessoas não mudam. Essas pessoas não mudam o modo de pensar, essas pessoas continuam desonestas, essas pessoas continuam infiéis. E agora nós
pensando ainda na fidelidade, nós vamos ver que muitas pessoas, nesse caminho de infidelidade, elas acabam procurando coisas fáceis, sabe? Resultados mais rápidos para sua vida, caminhos, elas começam a traçar caminhos que levam mais rápido a um resultado, mas que nem sempre são caminhos justos, caminhos de Deus. É, sabe, querer tirar vantagem? Nós temos muitas pessoas que precisam pensar um pouquinho sobre o quesito fidelidade nesse ponto. São pessoas que querem tirar vantagem de toda e qualquer situação, não importa. São pessoas que usam desonestidade nos negócios, pessoas que negociam e acabam enganando o outro em negócio, pessoas que trabalham com números mentirosos, pessoas que manipulam relatórios, pessoas que manipulam resultados, manipulam, ocultam verdades, né? Existem pessoas que compram e não pagam. E aqui não são pessoas que compram e não pagam porque não têm, mas muitas vezes compram e não pagam porque não querem pagar, querem manter o dinheiro para outras coisas, então não cumprem o compromisso, né? Nós vemos também desculpas mentirosas, né? Pessoas que, para se livrar daquela situação, ela dá uma desculpa mentirosa, uma desculpa que não existe, né? Uma mistura assim de verdade com mentira. A mentira caminha com a infidelidade e a desonestidade, elas são irmãs, né? Elas são irmãs e primas da mesma família e pertencem ao mesmo pai, que é o diabo, e a mentira ela ajuda a concretizar a infidelidade. Então nós vemos aí pessoas que muitas vezes o telefone toca, ou alguém bate no portão, ou alguém te procura para resolver um assunto e você se esconde, você diz que você não está, manda dizer que não estou. Que mais que a gente pode pensar aqui? Pessoas que falam assim: olha, eu não vou te pagar porque eu ainda não recebi. Quando na verdade o dinheiro já está na mão da pessoa, mas ela não quer pagar, como nós falamos agora. Pessoas que dizem: olha, eu não vou te emprestar tal objeto porque eu já emprestei para uma outra pessoa. E na verdade não emprestou, né? Tá ali, essa pessoa não quer emprestar. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser sincero. É mais simples. Olha, eu não vou te emprestar porque é um objeto de carinho, é um objeto que eu tenho zelo, né? Ser sincero. Mas nós, com medo dessa sinceridade, que não entenda aí como grosseria, nós acabamos usando a mentira para nos ajudar, para nos tirar dessa essa situação constrangedora, sabe? A gente fala: olha, eu cheguei atrasado porque tinha um trânsito no meu caminho, quando na verdade não, eu cheguei atrasado porque eu perdi a hora, eu cheguei atrasado porque eu fiquei enrolando, eu cheguei atrasado porque eu fiquei papeando, e enfim, e não porque tinha um trânsito. Ah, olha, eu comprei para você, a pessoa fala: ó, vai lá, compra para mim esse objeto. A pessoa vai, deu uma quantia a mais, recebe o troco e não devolve o troco, fica com o troco. E diz: ah, não teve troco. Ou não diz nada. Também diz assim: olha, para a gente conseguir esse benefício, nós precisamos mentir o valor da nossa renda. Então, se nós ganhamos X, vamos colocar que nós ganhamos Y, porque daí nós vamos ter acesso a esse benefício. É infidelidade. Olha, quando a gente quer sair de um lugar, a pessoa fala: não, fica mais um pouco, né? Não quer ficar mais? Ao invés de nós falarmos: não, eu não quero ficar mais, eu preciso ir embora porque eu tenho coisas para fazer, eu preciso ir embora porque eu quero ir embora, né? Não. Inventa: eu estou indo embora porque eu tenho que viajar, ou eu tenho que. Enfim, inventa uma história que não existe para se sair daquela situação. Quando na verdade é bem simples você falar: eu quero ir embora porque eu quero ir embora.
vai comprar uma coisa, às vezes a menina do caixa acaba deixando o troco virar mais, e aí sai com o troco a mais e não volta, e o problema é da menina que deu errado. Então são coisas pequenas que que atacam a gente, né? Tiram a fidelidade, né? Um fruto que precisa perseverar nesses ambientes. Quando nós falamos de infidelidade também na parte fraterna, na parte de amigos, quando nós falamos para um amigo assim, olha, eu vou te contar uma coisa muito importante para mim, eu gostaria que você guardasse esse segredo, eu gostaria que você ouvisse, me aconselhasse, algo que eu não queria que saísse daqui. E aí aquela pessoa se abre com tamanha confiança, com tamanha lealdade, e quem escuta pega todos os detalhes e depois pensa: "Ah, eu vou falar para minha amiga também, porque ela falou que era para eu guardar segredo, mas é claro que essa pessoa também não vai contar para ninguém". Mas a questão não é essa. A questão é que você não foi fiel em guardar esse segredo. É que você não foi fiel em receber essas informações e tratá-la com respeito a essa pessoa que te falou. Pessoas que obtêm resultados em provas porque colou, porque fez uma maracutaia lá e conseguiu. Isso também se aplica para elogios falsos, sabe? Quando você encontra alguém, você tá vendo que essa pessoa não está bem, essa pessoa, ela engordou, enfim, ela não está bem, e você diz: Nossa, você está tão bonita, nossa, você está tão magra, nossa, você está tão inteligente, e você começa a tecer elogios que na verdade não são realidade. É por isso que a infidelidade também, ela pode ser um método muito terrível de traição, porque ela pode conduzir aquele suposto amigo para chegar mais perto do poço, sim, porque você não está sendo fiel nos seus conselhos, né? Temos também a infidelidade conjugal, né? A infidelidade conjugal, ela consiste em amizades muito íntimas com o sexo oposto e que não compartilha essa amizade com o cônjuge, né? É uma amizade tão profunda, uma amizade tão próxima, tão íntima, e o cônjuge não fica sabendo. Isso é uma infidelidade. Outra infidelidade é mentir sobre coisas tão simples para o cônjuge, somente para você não arrumar a briga para aquele momento, e aquilo começa a virar uma bola de neve. Então, uma coisa simples acaba sendo uma infidelidade, porque você acaba faltando aí com a verdade por uma coisa tão simples, só para você não arrumar uma intriga, um conflito, quando na verdade, se nós soubermos nos comunicar, nós vamos entender que nós conseguimos vencer esse conflito, se nós soubermos nos comunicar. Falar mal do cônjuge a terceiros, sabe? Quando está na roda de amigos, tanto o homem quanto a mulher, é um ato de infidelidade. Você falta com a lealdade quando você se reúne com seus amigos ou amigas para difamar o seu cônjuge, para falar coisas que você não tem coragem de conversar com ele sobre isso, e você acaba denegrindo a imagem dele para outras pessoas, nas rodas de amigos, no trabalho. Isso também é infidelidade. Outra infidelidade no casamento, aí no ato conjugal, é não demonstrar interesse em aprender um pouco mais sobre as necessidades do seu cônjuge, necessidades emocionais e físicas. Não se preocupar em ser gentil, ter egoísmo, sabe? Pensar só em si, dar atenção só para as próprias coisas, para as próprias necessidades, não agir com justiça nas tomadas de decisões. Sabe aquele casal que um toma a decisão, o outro nem fica sabendo? Isso também é infidelidade, acaba se destruindo aquele pacto. Também descumprimento de promessas. Por exemplo, o casal fez um pacto de guardar dinheiro, e aí esse pacto é quebrado e um dos não fica sabendo, isso também é infidelidade. E por aí vai, a lista é grande,
E aí você percebe que ao final desse estudo, quão é importante nós pedirmos ao Senhor que nós frutifiquemos a fidelidade o mais rápido possível em todos os aspectos da nossa vida. Que nós possamos fazer a diferença no mundo através desse fruto do Espírito, que as pessoas possam olhar para nós e ver que através do fruto da fidelidade possa se ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Que eu e você possamos pedir esse fruto ao Senhor. Que eu e você possamos ter fidelidade nos nossos compromissos, não jurarmos falso, não prometermos aquilo que não podemos cumprir e sermos pessoas confiáveis, responsáveis, leais, não só com o nosso Deus, mas com os nossos irmãos na fé. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus te ajude, nos ajude a produzir esse fruto em larga escala para que o nome do Senhor seja glorificado. Fiquem com Deus. Deus abençoe.